Senhor Jesus, por este sinal da cruz, envolva todos nós, os nossos familiares e bens, no seu amor, no seu poder e no seu sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos, capítulo 12. Versículos do 17 ao 21. O que você acha que é mais difícil? Ficar quieto ou agir? Diante das situações assim, limites que nós enfrentamos tantas vezes, o que para você é mais doloroso? O que para você é mais sofrido? Ter que permanecer quieto, ficar calado, não reagir, ou ter que tomar uma iniciativa, ter que agir, ter que fazer alguma coisa e de imediato e logo. São dois desafios diferentes, não é? Mas eu quero que você pense um pouquinho sobre isso nesse dia de hoje. Porque às vezes a gente acha que a gente não está fazendo nada. E nos sentimos extenuados. Quando tudo que nós precisávamos fazer realmente era permanecer quietos. Então escuta o que diz esta palavra. Romanos capítulo 12, versículos do 17 ao 21. Diz assim: A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Na medida do possível, e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, não vos vingueis de ninguém, mas cedei o passo à ira de Deus. Porquanto está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás amontoando brasas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É a contramão do mundo, gente. É a contramão do mundo. Você pega esses antigos filósofos, entende? Marco Aurélio, Sêneca, Maquiavel, que são pessoas que estavam ligadas às lutas, às guerras. São sábios. Não dá para tirar isso deles. São sábios. Sabiam do que estavam dizendo. E o que eles enxergavam era a verdade. Você pega, por exemplo, um homem como Maquiavel, que se tornou, sinônimo da crueldade, da maquinação, mas ele não era a favor da maldade. Ele entendia como é que o ser humano funcionava. E a partir disso ele tomava as decisões que levariam, por exemplo, os seus generais e os seus príncipes à vitória. Mas totalmente na contramão daquilo que nos ensina o Evangelho e a Palavra de Deus. Por isso que a Palavra de Deus nos diz que não dá para a gente servir ao Senhor nosso Deus e ao mundo. Porque quem ama o espírito desse mundo está em inimizade contra o Espírito de Deus. Porque são duas coisas completamente diferentes. Por isso que esta palavra é incompreensível ao mundo de hoje. Incompreensível, inaceitável. Então olha o que diz, mais uma vez. A ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém. A ninguém pagueis o mal com o mal. Ao contrário, empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. E na medida do possível, porque às vezes não é possível, na medida do possível, enquanto depender de vós, na medida do possível, enquanto depender de você, vivei em paz com todos. Caríssimos, não vos vingueis de ninguém. Não tem exceção. De quem a gente pode se vingar? De ninguém.
Não vos vingueis de ninguém, mas cedei o passo à ira de Deus. Você já deve ter escutado essa expressão. Entrega nas mãos de Deus. Eu vou te dizer, é a coisa mais poderosa, é a coisa mais eficaz, é o que mais nos protege nas situações de injustiça, de maldade, nas mais difíceis que nós enfrentamos. Fazer o que, Márcio? Entrega nas mãos de Deus. Ele diz aqui, porquanto está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Põe nas mãos de Deus. E faça o quê? Se o teu inimigo estiver com fome, ajuda, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, são necessidades básicas, né? Dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás amontoando brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal. Não te deixes vencer. Deus não pede a nossa derrota em relação ao mal, mas nos ensina um caminho. Mas vence, triunfa do mal pelo bem. Louvado seja Deus por esta palavra maravilhosa. Então, há ocasiões em que ficar quieto, requer muito mais força do que agir. Numa briga, dentro de casa, ficar calado é mais custoso do que falar. Sabe, você diante de um filho que está internado no hospital, em coma, sabe, numa situação que escapou ao seu controle, os seus recursos de nada adiantam diante do quadro que ele está enfrentando. E a única coisa que te resta é ficar quieto. Oh Deus, como nós gostaríamos de poder fazer alguma coisa. Ficar quieto é o mais difícil, você concorda? A serenidade muitas vezes, você ficar sereno diante dessas circunstâncias, é a maior demonstração de força. Numa sala onde todos estão ali discutindo, brigando, mais forte é o que está quieto, mais forte é o que está em paz. Jesus, numa situação assim, respondeu com um silêncio tal. A vida dele estava em risco. E não só em risco, terminou morto na cruz. Jesus foi pregado na cruz. E diante da discussão em que Pilatos diz, eu tenho o poder de te prender e de te soltar. Eu tenho o poder de te condenar e eu te deixarei. Qual foi a resposta de Nosso Senhor? Um silêncio total que causou admiração naqueles que o acusavam injustamente, não é? O acusavam das piores coisas, sendo ele inocente. Ele era inocente, mas decidiu calar. Porque até o inocente, quando se justifica, fica parecendo culpado. E quem já decidiu te condenar, não depende das suas explicações, não depende das suas justificativas, pelo contrário. Às vezes se regozijam enquanto você luta para convencê-los do contrário, eles não querem saber a verdade. Eles já decidiram uma sentença contra você. Então falar adianta? Não adianta, a melhor coisa é calar. Sabe, aos insultos, às zombarias, às violências mais revoltantes, como foi que Jesus respondeu? Porque ele foi zombado, ele foi maltratado, ele foi machucado. Jesus respondeu com uma serenidade silenciosa e cheia de bondade. Quem já passou por situações assim, gente? Quem já teve que enfrentar algo parecido? Sabe quanta força é preciso para ficar calado? Falar é fácil. Calar-se é que é difícil. Mas, em geral, a gente se arrepende de ter aberto a boca. Em geral, a gente agradece, glorifica a Deus por ter ficado calado. Olha, louvado seja Deus pelas vezes que por causa do Senhor eu me calei, porque por mim eu teria falado. Só que lá na frente eu colhi os frutos. Os frutos de ter silenciado, os frutos de ter confiado mais em Deus do que na minha própria justiça. Os frutos de ter entendido
que poderoso é o Senhor para fazer o que eu não consigo. Eu não estou me dispensando da minha parte, mas eu estou usando de sabedoria numa situação em que falar só produziria dano. Na hora vem a recompensa, fiz alguma coisa. Mas a árvore, irmão, você conhece pelos frutos. Qual é o fruto que você vai colher depois, minha querida? Entende? Deus deu coragem para a gente usar, mas também deu inteligência. A gente precisa ser inteligente nas coisas que nós fazemos. Então, Paulo aqui, ele não diz para a gente se render, porque isso aqui é carta de São Paulo aos Romanos. Paulo não diz para a gente se render, pelo contrário, ele manda vencer. Eu leio para você, olha aqui. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Triunfa do mal pelo bem. Paulo manda vencer, mas vencer do jeito certo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. São Paulo também nunca disse que as ofensas não feriam. Mas uma coisa é você ser ferido, outra coisa é sentir-se abalado porque você foi ferido. Entende? Vivendo com pessoas, nós vamos sempre encontrar alguém que vai nos machucar, a começar dentro da nossa própria casa. Essas feridas, elas fazem parte da convivência. Sabe, às vezes a gente é estabanado. Vou dar um exemplo físico, tá bem? A gente está falando de emocional, mas a gente fala de exemplo físico. Às vezes a gente é estabanado, sem querer a gente pisa no pé de uma pessoa. Sem querer a gente bate numa ferida que está aberta. A pessoa operou, você esquece que ela está operada. Você vai e abraça com força, você machuca a pessoa. Sabe, às vezes você está pedindo ajuda de alguém, aí a pessoa está ali segurando a escada para você, a escada desmantela, você cai em cima da pessoa, com seu peso você machuca a pessoa. Assim também é no relacionamento. Muitas das feridas que a gente causa não é de propósito. E muitas das feridas que nós sofremos, a pessoa não fez porque queria nos ferir. Fez porque ela também é ferida, fez porque ela é atrapalhada, fez porque ela não tem juízo, fez porque ela achou que ia colher um benefício daquilo sem levar em consideração que ela estava atropelando você, estava esmagando você. Então, as feridas fazem parte. Ninguém está dizendo que você não é machucado pelas coisas que acontecem. A questão é se a gente vai se deixar abalar por isso. Então eu dizia que Paulo ele não diz para a gente se render. Pelo contrário, Paulo manda vencer, mas vencer do jeito certo. E que jeito certo é esse? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Então São Paulo também não disse que as ofensas não o feriam, que ele não se machucava com essas coisas. Mas uma coisa é você se sentir abalado porque você foi ferido. Outra coisa é você ser ferido. Na vida, você vai ferir e na vida vão ferir você também. Agora, o que você faz com isso é outra história, entende? Você pode deixar que a atitude de uma pessoa acabe com o seu dia, arrase a sua vida, que você se abale com o acontecido, que você entre em pânico, entre em desespero, ou você toca a vida adiante. Olha, tem coisas que a gente não controla, não é? A gente estava aqui no meio do ao vivo, o sinal caiu, perdeu o sinal. Eu tenho controle sobre isso? Não, não tenho. Tem coisas que escapam. Você pode ficar nervoso, se chatear, dizer, ai meu Deus, olha o que foi acontecer justamente nesta hora. Ou tomar uma decisão, isso não depende de mim. A gente levanta, a gente reinicia, a gente começa de novo e entende que até nessas pequenas coisas a providência trabalha em nosso favor, gente. Nós temos que aprender a simplificar a vida, sabia? A vida passa muito rápido para a gente sofrer à toa. Então Paulo tinha um coração muito sensível. Nós não lemos a respeito de nenhum outro apóstolo que chorasse como Paulo chorou. E eu digo para você, é preciso que um homem seja forte para ele poder chorar. Só os fortes reconhecem as próprias fraquezas. Só os fortes admitem os seus limites. Não é? Quem é fraco, quem é inseguro, quem não tem o domínio de si,
está sempre se justificando, está sempre com medo das coisas, está sempre com medo da vida, está sempre interpretando um papel, não é? Para que os outros o tenham em conta de que ele seja mais do que ele realmente é. Não, não faça isso com você mesmo, é um fardo pesado demais. Olhe para Jesus. Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus disse que estava triste, disse que sentiu a solidão, até uma solidão mortal. E olha, nós estamos falando do homem mais perfeito que já existiu. Então, portanto, Paulo não disse que as injúrias não o feriam. Ele não disse que as calúnias não o feriam. Ele só não se importava com a própria comodidade. Não é? Dói quando você ouve alguém falar mal de você. Dói principalmente se é alguém que você ama. Dói se é alguém que você ajudou. Há um ditado que diz que muitos nos pisam com os sapatos que nós demos para eles. Às vezes a pessoa que você calçou usou o sapato que você deu para ela para pisar em você. Isso dói? Claro que dói. Você não é de ferro, eu não sou, ninguém de nós é, né? Todos nós passamos por esses momentos de dores. Só que a gente precisa não dar atenção para isso. Tem que esvaziar essas coisas, sabe? Porque se você alimentar, isso vira um monstro muito grande. Tem gente que dá muita importância ao que não deve, a palavras que foram ditas a seu respeito. Você vai dar valor, você vai alimentar, você vai fazer crescer o que gente que não te ama disse a seu respeito. Não, toca a sua vida, não é? Então Paulo não se importava em parecer bem aos olhos do mundo. Isso é humildade, sabe? Quando você quer aparecer bem aos olhos do mundo, você se torna escravo deste mundo. A Paulo só interessava uma coisa: estar com Deus, ser fiel a Deus, ter a aprovação de Deus. E é isso que eu peço hoje para a minha vida. Quero estar com Deus, quero ser fiel a Deus, quero ter a aprovação de Deus. Às vezes a gente faz um discernimento na vida da gente que as outras pessoas não concordam. Então a pessoa diz: eu acho que você deveria ter feito diferente, eu acho que você não deveria ter tomado essa decisão, eu acho. Quem vai saber mais da sua vida do que você? Essa é a primeira coisa. Quem sabe da sua vida é você. Quem sabe as coisas que você sabe é você, não é outra pessoa. Ninguém tem as informações que você tem para você tomar a sua decisão. E depois, a quem você quer agradar? Porque se você quiser agradar aos homens, você vai ficar louco. Se você quiser agradar as pessoas. Porque no mesmo grupo tem uma pessoa que quer uma coisa de você e tem outra que quer justamente o contrário. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Não importa agradar a essas pessoas. Importa agradar a Deus. Nesse dia de hoje, o que você precisa é dar aprovação de Deus para as coisas que você vai fazer. Porque se Deus te aprova, o Espírito Santo está com você e tudo que você fizer terá junto com você uma força divina. Então Paulo entendia que a graça de estar em comunhão com Deus era uma recompensa infinitamente maior do que as maldades que ele sofria. Você estar com Deus é uma proteção, é um escudo, é uma graça, é um benefício, é um privilégio infinitamente maior do que todas as pancadas que você toma por você caminhar com Deus. E quando você sabe disso, acontece com você o que aconteceu com Paulo. Paulo, saber disso, o que fazia com ele? Lhe dava forças para pagar o mal com o bem. É o único jeito de vencer. Então eu vou terminando aqui lhe dizendo: as pessoas podem julgar mal as suas metas, podem julgar mal os seus propósitos, podem julgar mal os seus objetivos. Siga em silêncio pelo caminho que Deus lhe mostrou. Márcio, eu estou enfrentando duras provas pelo caminho que eu escolhi, pela decisão que eu tomei. As pessoas estão me julgando mal. Não se importe com isso. Em silêncio. Siga em silêncio pelo caminho que Deus lhe mostrou.
As pessoas podem achar que estão certas de culpar você por certas coisas que vão acontecer. Porque, olha, toda decisão que você toma na sua vida não impacta só a sua vida. Impacta também quem está à sua volta. E pode ser que as pessoas se achem certas de culpar você por esses acontecimentos. Deus é o juiz, não elas. Vai sem medo. Porque é Deus quem te conhece e é Ele quem te julga. E podem dizer, inclusive, que você está errado. Mas o Senhor é o seu advogado. Deus te abençoe. Eu peço desculpas aí pelo imprevisto. Mas foi bom, a gente ficou um pouquinho mais hoje, né? Tá certo. Quero rezar com você um minutinho antes de nós nos despedirmos. Senhor, na beleza desse dia que se apresenta para nós, eu venho te pedir, Senhor, a paz, a sabedoria e a força. Eu quero olhar hoje esse mundo, Senhor, com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, quero ser compreensivo, quero ser manso, Senhor. Quero ser prudente. Eu quero ver os meus irmãos além das aparências. Eu quero vê-los como tu mesmo os vês. E assim não ver senão o bem. Quero ver o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos, Senhor, para toda calúnia. Guarda a minha língua, Senhor, de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso, que eu seja tão alegre, que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso eu te peço, Senhor, reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu seja uma manifestação da tua face para todos, que brilhe em mim, Senhor, a tua luz para os meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a ti, a tua família, ao dia de hoje, a saúde e a paz. Que nos abençoe esse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.